Galera, eu tava ali, fuçando umas coisas antigas que eu tenho num quartinho ali da bagunça. Sabe aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem? E encontrei esse PlayStation 1 aqui, que foi meu segundo console. O primeiro foi um Super Nintendo. Inclusive tem ele ali ainda também, devo fazer vídeo dele. Mas me lembrou de umas curiosidades aqui sobre o PS1. Resolvi fazer vídeo disso, tá, galera? Muita gente sabe que o PlayStation 1 revolucionou a era dos consoles aí. Fez muito sucesso. Mas não só de sucesso viveu, né? Veio a criação desse consolinho aqui. Através dele teve muita treta, teve traição, inclusive, entre empresas, teve muito burburinho através desse pequeno console aqui, que é um palmo da minha mão. Então, esse vídeo é sobre curiosidades sobre o PlayStation 1. Espero que você goste. Eu tenho certeza que pelo menos alguma das curiosidades que eu vou falar aqui você nunca tinha ouvido falar, tá? E são reais, beleza? Não é teoria da conspiração nem nada. Então, bora pro vídeo. E a primeira curiosidade sobre o PlayStation 1 é que ele só surgiu por causa de uma traição. O PlayStation não veio da ideia inicial de vamos criar um CD nosso aqui, vai chamar PlayStation 1 e a gente vai lançar e vai bombar. Não. O PlayStation era para ter sido da Nintendo. A Sony e a Nintendo estavam criando esse console junto, tá? Já tinha tudo pronto. E o console ia ter o nome de Nintendo PlayStation, né? E é um nome que acho que não ia casar bem, mas enfim. E a Sony já tinha tudo pronto. Tecnologia, contrato, publicidade, tudo ali, o marketing todo estava criado já. Mas aí que vem a surpresa. Em 1991, a Super Nintendo, no dia de anunciar esse console, a criação desse console, isso é um protótipo ainda, né? A Nintendo simplesmente ignorou completamente o PlayStation, tá? A Sony, completamente. Anunciou um novo patrocínio com a Philips e não falou nada sobre a Sony. E claro, obviamente, a Sony ficou furiosa com a Nintendo e foi aí que começou uma guerra entre consoles, porque simplesmente a Sony resolveu lançar o PlayStation sem a Super Nintendo. Como a Sony já tinha todo o projeto na mesa, no papel ali, tudo pronto para poder só produzir, simplesmente removeu Nintendo do console e veio lançar o PlayStation 1, que seria aquele Fat, aquele grandão, né? Aquele que todo mundo conhece, o Fat. A segunda curiosidade sobre o PlayStation, galera, é que a primeira versão, o protótipo dele, seria com tanto CD quanto cartucho ao mesmo tempo ali no console, tá? A ideia era para poder fazer com que os jogos rodassem no CD, porém o cartucho seria para salvamento mais rápido ou para extensões dos jogos via cartucho, tá? Isso traria mais rapidez e expansão, né? Para rodar novas expansões. Eu não sei se eu vou encontrar fotos desse protótipo, que inclusive foram vendidos alguns e hoje vale uma fortuna, mas seria um negócio bem interessante para a época, tá? Eu pilharia muito num console que tem fita e CD ao mesmo tempo. A terceira curiosidade, galera, é sobre esse controlinho aqui. Esse aqui vai parecer teoria da conspiração, tá? Mas juro que não é. Esse controlinho aqui, alguns vinha com um chip microcontrolador aqui dentro, escondido, tá? Que possuía microfunções. Eu não sei se chegou a ser usado esse controlador, mas ele serviria para as seguintes funções. Ele era capaz de identificar acessórios não oficiais, então, ou seja, se você estivesse rodando um jogo pirata, por exemplo, ele identificaria essa questão e não funcionaria o controle. Então era para algo contra a pirataria, mas eu acho que não chegou a ser usado, porque eu mesmo só rodava jogo pirata, pô. Não é todo mundo que tinha dinheiro pra comprar jogo oficial, não, mano. No Brasil, então. E esse chipzinho poderia ter até algumas automações internas, mas que nunca foram usadas. Então eu não sei dizer o que seriam essas automações internas, tá? Que ele poderia ter. E essas funções que vinha dentro dos controles só foi descoberto através de engenharia reversa, né? Que é a galera que abre, tenta estudar o mecanismo e tudo mais, pra ver como é que é feito, como é que é criado um circuito, né? Um controle desse aqui. Então, resumindo, o controlinho tinha superpoderes, tá? Mas nunca foi usado, infelizmente. A quarta curiosidade sobre o PlayStation me impressionou muito, tá? Quando eu descobri, eu fui até pesquisar a fundo se era isso mesmo. Mas o PlayStation 1 tinha apenas 2 megas de memória. Então era uma engenharia absurda para poder rodar jogos pesados como Gran Turismo, Resident Evil, Final Fantasy. Esses jogos só rodavam com 2 megas de memória devido à computação extrema, pré-renderização do jogo, né? Do mapa, cortes inteligentes. Então, assim, por isso que fez tanto sucesso, né? Era um absurdo a engenharia para um console com 2 megas de memória rodar um jogo tão pesado e sem travar, né? Quem quer dar aqueles lags em momentos de explosões nos jogos e tudo mais, cutscenes e tudo mais. E por sinal funcionou muito bem, né? O console explodiu devido a gráficos que na época eram quase impossíveis trazer esses consoles de mesa, né? Pequenininho e tudo mais. A quinta curiosidade, galera, é sobre aquela tela vermelha assustadora que tinha no console quando você rodava um jogo pirata. Se o seu console não era desbloqueado, quando você rodava um jogo pirata, ele até começava a rodar o game, mas provavelmente lá no meio ou em alguma parte do game que você jogando, ele dava uma tela e um som assustador, cara.
E esse som, ele foi posto, obviamente, essa tela e esse som foi posto a fim de realmente assustar as crianças que estão jogando, os pais que estavam jogando ou assistindo também a criança jogar. É uma forma de antipirataria, tá? Não sei se funciona muito bem não, porque, né, ali é só pirata. Mas esse é assunto para outra coisa, né? Então o papo da tela vermelha não era que estava estragando o seu console, o CD deu pau, não. É intencional. Quando o hardware reconhecia, o software reconhecia que era pirata, eles soltavam uma tela vermelha com um som muito assustador. Então se você passou por isso, eu nunca passei, tá? Mas eu já vi muitos casos na época. Quando eu falava em comprar um jogo pirata, a pessoa falava, não compra não. Mas a tela vermelha da morte, eles chamavam assim. É igual a tela azul do Windows, tela da morte, né? Mas nunca aconteceu comigo, tá aí meu console rodando até hoje, inclusive devo trazer vídeos jogando um joguinho com ele. Sexta curiosidade, galera, é sobre essa pecinha aqui, tá? Memory card. Inclusive, eu sempre quis ter duas, eu nunca tive. A minha, inclusive, tá toda amarelada aqui, ó. Mas é o tempo, né, galera? Isso aqui, galera, muitas pessoas pensam, não é apenas um pendrive antigo com poucos megas de memória aqui. Nossa, nem sei quanto que é o tamanho disso aqui. Deixa eu ver se fala. Não fala aqui. Mas, basicamente, ele tinha um processador aqui dentro. Não era só um cartucho que gravava armazenamento. Ele tinha um processador que, sabe quando você tava lá no memory card, abria para salvar um jogo e aparecia várias fotinhas de outros jogos lá, que já tá salvo, né, no lugar certo. Tinha jogo até que tinha multi-salvamento, que usava 2 slots porque o salvamento era grande. Era um processador interno aqui dentro que faz essa separação, essa divisão, guarda as imagens e tal. Então não era o próprio console que fazia, tá? Não era um pendrive que você plugava e o console organizava os saves, não. Era o próprio cartucho que tem o processador, tá? Então pensa, naquela época até os acessórios tinham tecnologia, não era só plug and play. Muito legal, né? E essa curiosidade eu acho que muita gente conhece já, sabe? Então não vai ser uma curiosidade não. Que o PlayStation 1 rodava música, tá? Você colocava um CD de música qualquer nele lá, ele abria um player, tinha animações ocultas lá, oculta não, porque assim que você colocava a música e rodava, dava pra ver as animações lá, tipo um player de música do PC, tá? E isso pra época era um animal, galera. Se utilizar um console que era bem limitado, todos os consoles da época eram bem limitados, pra ouvir músicas, né? Tipo de pôr música lá na TV e deixar a animação rodando e escutando música, tá? Eu mesmo usei bastante na época, até porque eu fui descobrir na época lá, eu jogava há muitos anos e não sabia que tinha essa opção. Um dia, por curiosidade, não foi pesquisando na internet, não foi vendo nada, eu coloquei um CD de música pra ver o que acontecia e rodou. Mas na verdade, não foi só porque eu dei ideia, será que roda CD de música? Não. É porque eu tinha um CD que tava tão arranhado, um CD de jogo que tava tão arranhado, e quando eu coloquei ele rodou a música do game, não rodou o game. Então ela abriu o player de música e começou a tocar a música do game, pô. Aí eu fiquei muito curioso e botei um CD de música e rodou e era a música. Obviamente. E a oitava curiosidade sobre o PlayStation 1, galera, é sobre essa logo aqui. Não sei, aqui. Esse PS colorido aqui, ele não ia ser PS, obviamente não ia ser assim. Teve diversas logos criadas pela Sony para tentar trazer o PS, sei lá, mas é 2 letras, né, cara? É diferente, é difícil você montar uma logo muito bonita e atraente, que chama atenção e que deixa o console bonito também, que inclusive deixa o console bonito, tá? É difícil criar uma coisa assim. Teve logos futuristas, logo em 3D, sabe? Logo com várias fontes diferentes, foi milhares mesmo de logos, até chegar nessa aqui, que é vermelho, azul e amarelo, tá? Que pegou e ficou mesmo, e pegou muito bem, inclusive envelheceu bem essa logo aqui. A nona curiosidade, galera, é sobre o sistema de boot. Sabe aquela clássica logo com aquele som nostálgico quando você liga o PlayStation 1? Galera, aquilo lá foi uma sacada genial, tá? Por trás tá dando boot no console enquanto ele tá... Pra não ficar aquele monte de letras assim descendo, tipo Matrix. Eles tiveram a ideia de colocar essa logo e aquele som maravilhoso que foi criado em estúdio real mesmo. Um estúdio com som de baixa frequência pra poder criar aquele som nostálgico, cara. Eu acho que todo mundo que teve um PS1 nunca vai esquecer desse som, cara. É um som que gruda na mente mesmo, é nostálgico demais. Inclusive, eu quero muito ligar esse console, já tem anos que eu não ligo ele, 10 anos pra mais. Quero muito ligar ele pra relembrar mesmo e jogar alguns jogos também. E se vocês quiserem que eu grave, só comenta aí que eu vou estar gravando também. E, inclusive, eu tenho que ver como é que eu vou ligar ele. Eu não tenho TV analógica, TV de tubo. Posso ver se eu compro uma pra gente poder fazer uns vídeos legais. Comenta aí. E a 10ª e última curiosidade, galera, o PS1 foi o primeiro console a vender 100 milhões de unidades no mundo inteiro, tá? De todos os consoles que já foi lançado, esse vendeu 100 milhões, foi o primeiro. E isso foi graças a um baixo custo de produção. Era um videogame barato para se construir. Os jogos eram
muito legais, é um console que revolucionou os games em 3D. Eu vou falar bem acessível, não, mas era acessível, tá? Que se eu conseguir comprar um na época de lançamento, que inclusive é isso aqui, era pra ser bem acessível, porque eu não tinha condição financeira, meus pais também não tinham condição financeira de me dar um videogame caro. Tanto que o Play 2 eu não tive. Então sim, era um videogame com custo-benefício para produzir e obviamente entregar para as pessoas num preço acessível também, foi o que causou esse burburinho todo e esse videogame vender 100 milhões de unidades. E galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aí quais curiosidades você não sabia e me conte também alguma que eu não falei aqui. Pode ser que eu também não saiba, comenta aí pra gente saber. E se você gostou desse tipo de estilo de vídeo, porque eu tenho consoles, eu tenho um Super Nintendo ali, eu tenho Master System 3, que eu não tive, eu tive depois de velho que eu comprei ele, mas na infância eu não tive. Tem algumas coisas antigas também que eu acho legal trazer pro canal, mas comenta aí se a gente traz ou não esse estilo de vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!